Seja bem-vindo ao episódio especial de Natal do Ensino Fiel. Hoje também é o último episódio do ano. O Ensino Fiel estará de férias e a nova temporada se iniciará, se Deus assim nos permitir, em fevereiro do ano que vem. Você, nosso querido ouvinte, diga nos comentários que professor ou pregador deseja ouvir no Ensino Fiel temporada 2024. Agora, vamos ao Ensino Fiel especial de Natal de hoje. O Natal traz uma promessa de esperança. Mas o que faz a promessa natalina ser diferente das promessas humanas? Nesta aula, veremos o porquê de podermos confiar na mensagem de esperança contida no Natal. Veremos quem garante o seu cumprimento e como essa promessa pode nos motivar a viver alegremente enquanto aguardamos o retorno de Cristo. Pedimos que avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e a alcançar mais pessoas. Ensino Fiel, episódio 59, O Filho da Promessa, com Vinícius Musselman. Aula do curso O que é o Natal? Curso que está disponível na íntegra por meio de nossa plataforma Fiel Digital. Você já se sentiu como um forasteiro? Alguém que parecia não se encaixar onde estava? Ou será que você já se sentiu rejeitado? Sabe quando seus amigos marcam um evento sem você? Ou será que quando a gente olha para um universo tão grande, não parece que as nossas histórias são coisas de coadjuvantes sem importância? Algumas pessoas, por exemplo, olham para as misérias dessa terra, para a vastidão do universo e concluem que, aparentemente, Deus deu corda nessa criação e vai fazer outra coisa. Mas quem tem olhos para ver, sabe que o Deus da Bíblia, na verdade, ele trabalha com coisas desprezadas. Ele escreve a sua história e tece a história da redenção com pequeninos que ninguém dá valor. E é essa esperança que Mateus 1:1 nos aponta. Primeiro versículo do Evangelho segundo Mateus. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E depois, Mateus traz a genealogia de Abraão até Jesus, dividindo pedagogicamente em 3 blocos. De sorte, de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi ao exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Quanta história em poucos versículos. Mas, na verdade, nesse primeiro versículo, que podia ser até um título do livro, do título do Evangelho segundo Mateus, nós temos uma riqueza histórica enorme. Nesse primeiro versículo, nós temos a história da humanidade, nós temos a história do povo hebreu, e nós temos a história da dinastia davídica. Veja bem, vamos por partes. Mateus 1:1, livro da genealogia. Essas duas expressões, livro e genealogia, só aparecem juntas 2 vezes na Septuaginta. Septuaginta foi a tradução grega do Antigo Testamento. Aparecem 2 vezes em Gênesis 2:4, onde fala o livro da genealogia dos céus e da terra, e em Gênesis 5:1, onde fala do livro da genealogia de Adão ou da humanidade. E Mateus aqui está sendo intencional, ele quer fazer um paralelo com Gênesis. Quando ele escreve, ele começa como se fosse a escrever um novo Gênesis, uma nova criação. Por que nós precisamos, então, de um novo livro das origens, de uma nova criação, de um novo começo? Bom, vamos ir até Gênesis e ao longo da história do povo de Israel, do povo de Deus, para a gente entender o que Mateus quer nos comunicar com esse versículo tão simples, mas tão profundo.
Gênesis 2, de 4 a 17, vou ler alguns trechos dele, diz: Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós temos em Adão algo bem interessante, que Mateus faz um paralelo. Primeiro, perceba que quando nós pensamos na criação, nós pensamos em coisas gloriosas, majestosas, coisas de efeitos CGI de Hollywood. Mas Gênesis 2 nos apresenta, na verdade, Deus trabalhando com barro. Deus trabalhando com pó. Deus esculpindo e modelando a sua criação, o ápice da sua criação, o ser humano. É do pó, da humilhação, da conexão com essa terra que Deus cria o homem, o qual ele daria domínio. Então o homem não vem em glória dos céus, como um anjo descendo. Aliás, nós sabemos que o anjo que desceu dos céus não vem tanto em glória nesse sentido. Mas Deus pega do barro e faz aquele que teria domínio sobre os animais, sobre a criação. Do barro, Deus traz um rei. E dá para este rei uma missão. Adão é chamado para cultivar, para servir e para guardar. Como um rei submisso ao rei dos reis, Adão é chamado para cultivar o jardim, fazer ele expandir, fazer ele crescer, expandir o domínio da beleza do reino de Deus no mundo e guardar o jardim de ameaças que possam tirar aquilo que foi conquistado, tirar das suas belezas. E, de fato, esse chamado de cultivar ou servir e guardar, esses dois termos, eles refletem aquilo que os sacerdotes foram chamados para fazer no templo. Aliás, o templo era revestido de várias imagens que lembravam o jardim. É como se o templo, o tabernáculo, fosse um mini jardim do Éden presente. O que nós temos no Éden, então, é um templo natural que Deus fez, no qual ele colocou o seu rei para ser sacerdote, para ser aquele que traria o domínio e a presença de Deus. Adão, então, deveria servir a Deus, mediando a presença e a ação poderosa de Deus para a criação, um rei sacerdote tendo domínio e trazendo a presença de Deus ao jardim-templo do Éden. O Éden, então, como se fosse um grande templo no qual o Senhor habitava e andava. É um microcosmo do reino de Deus, cheio de prosperidade, de bênção, de paz. Um céu na terra. E o trabalho de Adão era proteger esse templo, jardim de impurezas. Ele devia cultivar o solo para expandir e refletir assim a imagem de Deus ao longo do mundo. Mas nós sabemos que Adão e Eva são tentados na árvore do conhecimento do bem e do mal, em Gênesis 3, e eles se voltam contra o Senhor.
Eles se aliam à serpente, a Satanás, em rebelião cósmica contra o Criador, contra o Deus que tão generosamente tinha feito toda sorte de árvore para comerem. Eles quiseram aquela uma que eles não podiam. E por isso, então, agora o jardim estava fechado. O templo de Deus teve suas portas fechadas, anjos e espadas flamejantes impediam a entrada e maldição foi proclamada sobre Eva, sobre Adão e também sobre a serpente. E agora, Adão, que foi feito do pó, lhe é dito que ao pó ele voltaria. Só que no meio dessa maldição, Deus traz a primeira promessa, o primeiro lumiar de esperança, aquilo que é chamado de proto-evangelho. Gênesis 3,15 nos diz que Deus colocaria inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente, a semente da serpente, e a descendência e a semente da mulher. Que o descendente da mulher feriria a cabeça do descendente da serpente, mas o descendente da serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher. Nós temos duas linhagens agora em oposição, a linhagem da mulher e a linhagem da serpente. E nós vemos isso reverberando em Caim e Abel, onde Caim, a linhagem da serpente, busca matar Abel, a linhagem da mulher. Mas em Gênesis 4, 25 até 5:3, novamente onde o termo livre e genealogia são usados, nós vemos o reestabelecimento da esperança e da linhagem da mulher. Gênesis 4, 25 diz: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, e Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 5. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Então, aquela imagem de Deus em Adão foi manchada. Nós temos uma pequena esperança aqui de que através da linhagem de Sete, nós teríamos alguém que venceria a serpente. Alguém que restabeleceria o caminho de volta ao Éden. Alguém que traria de novo o reino sacerdotal. Mas isso vai demorar muitas eras para acontecer. Conforme os anos vão passando, nós vemos que a linhagem de Sete chega até um homem chamado Abraão. Mateus 1:1 fala: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vamos pensar um pouco então na história de Abraão. Gênesis 12, de 1 a 7, alguns trechos dizem: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência, tua semente, esta terra. Perceba as promessas que Deus traz para esse homem. Deus fala que iria multiplicar. Onde nós ouvimos isso? No relato da criação. Deus fala para Adão e Eva serem frutíferos e multiplicarem, encherem a terra. E Deus traz essa promessa agora para Abraão. Enquanto a bênção
de Gênesis 1 e 2 é perdida, em Gênesis 3 é onde vem maldição. Agora Deus promete bênção a Abraão e aqueles que abençoarem Abraão, e através de Abraão, bênção a todas as famílias da terra. Além disso, enquanto Adão e Eva foram exilados do jardim, Deus promete uma terra para Abraão. Um lugar onde ele poderia se estabelecer e viver para a glória de Deus em paz. Mas tem um problema. Como essas promessas vão se cumprir? Como Abraão vai multiplicar e ter uma terra se a realidade dele é que ele é velho? No pó da velhice dele, como ele e Sarai antes, teriam um filho? Gênesis 15, de 1 a 6 diz: Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão creu. No meio do pó, no meio da dor, no meio da dificuldade, Abraão creu na promessa de Deus. Assim como também Adão e Eva, no pó da maldição, eles creem naquela promessa que Deus dá de um futuro herdeiro, de uma semente que venceria. E aqui Abraão crê num herdeiro que iria continuar e tornar verdadeiras promessas de Deus para a vida dele. Deus promete a Abraão uma semente, uma descendência. O termo original é semente, que dá a ideia tanto de um como de muitos. Um filho, um herdeiro que iria continuar aquilo que Deus fez, multiplicar e ter uma nação em uma terra, em um Deus para servir. E Deus começa a cumprir suas promessas. Aquela família se enche de alegria quando Isaac nasce. Isaac também tem suas dificuldades, mas Deus cumpre suas promessas. Isaac também tem filhos, e assim por diante, a família de Abraão vai crescendo, e os descendentes de Abraão se multiplicando, até que quando eles descem para o Egito, após séculos, eles são uma grande nação. E eles são chamados então para sair do Egito e ser bênção. Mas quando voltam, eles se esquecem do Senhor. Deus liberta o povo do Egito. Deus traz Moisés para guiá-los, para instruí-los. Deus traz Josué para liderá-los dentro da terra prometida, dentro de Canaã. Mas daí, quando estão lá, eles se corrompem, esquecem do Senhor e voltam ao pó da opressão. Deus levanta juízes para libertá-los, mas os juízes são falhos também. E naqueles dias, Juízes 21, 25 vai nos dizer, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava reto. Eles precisavam de um rei. É aqui que Mateus, então, vai pegar e vai dizer, livre da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. O povo em Canaã, oprimido por vários povos vizinhos inimigos, em idolatria, precisava alguém que os libertasse dos seus opressores e os conduzisse ao Senhor. Só que a primeira escolha deles foi bem ruim. Eles escolhem um rei segundo seus olhos, segundo a aparência externa, Saul, que tenta ser rei, mas não confia tanto no Senhor, não espera no Senhor e tenta tomar sobre si atribuições sacerdotais e é rejeitado pelo Senhor. Até que Deus escolhe um homem segundo o seu coração
Davi. E nós podemos ver que Davi também vem do pó. E do pó nós vemos Davi crendo no Senhor. Primeiro, Deus escolhe Davi do pó das malhadas, de andar com ovelhas no pó, naquele terreno de Israel. É lá que Deus escolhe o seu rei. Davi era o filho desprezado. Quando o profeta Samuel vai até a casa do pai de Davi para ungir um dos filhos como rei de Israel, o pai se esquece do seu caçula, apresenta todos os outros. Mas Deus diz para o profeta Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Isso falando do primeiro, do primogênito. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E assim Deus acha em Davi um coração que lhe agrada, um coração dedicado. E Davi então é chamado do pó das malhadas e é ungido como rei de Israel, mas muita oposição ele vai ter que enfrentar até chegar a esse ponto. Nós podemos ver que mesmo lá, Davi já confia e crê no Senhor. Nós vemos isso de forma mais clara quando Davi luta com Golias, em como Deus traz força por meio da fraqueza. Nós temos um moço, jovem, fraco, contra um guerreiro desde a mocidade. Viveu para ser guerreiro. Contra um moço que cuidava de ovelhas. Nós temos um gigante armado até os dentes contra um pequeno que vem com uma funda para lutar contra ele. Só que nós temos uma diferença. É que no pó da fraqueza, Davi crê. E Davi afirma: tu vens contra mim com a espada e com o lance e com o escudo. Eu, porém, venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E assim, pela fé, Deus usa Davi para libertar o seu povo do inimigo. E Deus conduz Davi para restaurar a adoração de Deus. E Davi amava tanto a casa do Senhor que ele expressa em um salmo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi queria ser um rei que poderia estar como sacerdote no templo do Senhor, apesar de isso ainda não ser cumprido plenamente na vida dele. Mas ele amava tanto a casa do Senhor que ele quer construir um templo para Deus. Só que quando ele consulta o profeta sobre construir um templo para Deus, Deus fala para ele: eu vou construir uma casa, uma descendência, um reinado, uma dinastia para você. Em 2 Samuel 7, de 5 a 16, nós podemos ler Deus falando para Davi: edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que me fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tendas e em tabernáculo. Tomei-te da malhada, te de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os seus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando os teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Mas isso se cumpre com Salomão e outros reis que vieram da linhagem davídica. Mas assim como Adão, por causa do seu pecado, foi expulso do jardim, também o povo de Judá é expulso e exilado da terra
longe da terra, sem um rei no trono. Séculos se passam até que a realidade histórica do que Mateus escreve aqui no versículo 1:1 se cumpre. Livro da genealogia, filho de Davi, filho de Abraão. Esse é o livro da genealogia de Jesus Cristo. Jesus Cristo também vem da humilhação do pó, amados. Do pó da manjedoura. O herdeiro prometido nasce em um estábulo. Do pó do Gólgota, o rei da glória é humilhado na cruz. Do pó da sepultura, o Senhor da bênção se encontra em um túmulo. Mas é dessa fraqueza que Deus traz força libertadora. É da desesperança aos olhos carnais que Deus traz sabedoria. É dessas coisas improváveis e pequenas aos olhos do mundo que Deus escreveu a história. E lá estava Jesus, o filho de Davi, o rei eterno, o descendente de Davi que ocuparia para sempre o trono, porque viveria para sempre, ressuscita então em glória, sobe aos céus e se assenta no trono do próprio Deus. Por isso que Apocalipse 5:5 consola o apóstolo, dizendo: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, amados. E ele também, como descendente de Davi, filho de Davi, ele é aquele que edifica o templo de Deus. Ele é aquele que traz a habitação de Deus para a terra. Ele faz isso no seu próprio corpo, que é oferecido por nós. Ele faz isso também pela sua igreja, que é o seu corpo. Jesus traz a presença de Deus de volta. Os portões do templo, a cortina do templo se rasga, a espada flamejante não mais impede o caminho de volta ao Éden. Esse Jesus também é o filho de Abraão. Ele é o herdeiro da terra prometida. Mais do que isso, os profetas vão falar, herdeiro de toda a terra. Ele é o cabeça de uma nova nação, de um novo povo numeroso, no qual Deus uniu judeus e gentios num novo homem, num novo povo, porque Jesus é aquele que abençoa as nações. Paulo trata disso em Gálatas 3:8-16. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Esse Evangelho pela fé vem também aos gentios, ao descendente, que é Cristo que traz isso para se cumprir. Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz ao descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo, a tua semente. Jesus é a semente de Abraão que herda não só a terra de Israel, que é pequena demais para ele, não só o povo de Israel, que é essa pequena coisa, mas ele herda o mundo todo para si, um povo mais numeroso que as estrelas dos céus e a areia da terra. E Jesus também, amados, é o novo Adão, a nova criação, não de qualquer nova criação, mas é uma recapitulação de um novo Adão que vem trazer novos céus e nova terra nos quais habita justiça e não pecado, como o primeiro Adão nos expôs. Jesus é um novo cabeça que principia uma nova humanidade. Além disso, ele é um novo rei sacerdote. Ele é aquele novo rei que domina sobre a criação e o novo sacerdote que permite que Deus novamente seja servido. Jesus serve e guarda o templo de Deus. É interessante que, como eu disse, Saul foi punido por querer ser sacerdote sendo rei. Mas Davi ousava trazer alguns elementos sacerdotais para o ministério real dele. Quando a arca vai de volta para Jerusalém, ele coloca uma estola sacerdotal. Ele exerce bênção sobre o povo. Ele lidera o sacrifício. Ele não é punido.
Porque Davi está prefigurando algo que Zacarias, o profeta, deixaria claro. Zacarias 6, 12 e 13 diz: E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, Renovo de Davi. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará. E será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Em Jesus nós temos o ungido. Ungido é aquele que é o Cristo, que é o Messias, é o mesmo termo. Cristo em grego, Messias em hebraico, significa ungido. Jesus é o rei ungido. Jesus é o sacerdote ungido. Esses dois ofícios eram consagrados por unção, bem como o ofício profético. E Jesus é o profeta que nos revela o Pai, o sacerdote que nos reconcilia com o Pai e o rei que nos conduz ao Pai. Amados, essa é a grande história da redenção, maior que todas as outras micro-histórias. É isso que Deus fez desde que Ele criou o mundo, até quando Cristo voltar e consumar os séculos. Mas talvez você se pergunte o que isso tem a ver com a minha vida. Algo muito importante. Porque essa história, amados, Deus não passou nos telões dos grandes cinemas. Deus fez tudo isso no pó do clima árido e temperado de Israel. Na genealogia de Jesus, nós vemos alguns homens grandes, mas nós vemos Abraão, que mesmo sendo patriarca, em certo momento duvidou de Deus. Desceu ao Egito, expôs a sua esposa. Nós vemos Judá e Tamar, o sogro que teve relações com a sua nora viúva, porque não lhe queria dar o outro filho. Nós vemos Raabe sendo incluída, uma prostituta cananeia que nem era do povo de Deus. Nós vemos Ruth sendo incluída, sendo uma moabita, povo inimigo de Deus. Nós vemos Davi, rei conquistador, famoso, mas adúltero. Nós vemos Salomão, que se perdeu em idolatria política. Nós vemos o mau rei Roboão, que divide o povo de Deus e leva Judá à idolatria. Nessa genealogia de Jesus não tem só grandes santos, tem pessoas reais com pecados como eu e você, porque na genealogia de Jesus está exemplificada que Deus convida todos os pecadores a fazer parte dessa história da redenção. Está aberta a todos. E que nós não precisamos nos sentir sem esperança, porque nossa pequena história não é importante, mas nós somos convidados a fazer parte da grande história da redenção que Deus está escrevendo. Nós não precisamos ser grandes, nós precisamos estar no pó e crer, como Adão, como Abraão, como Davi, como Jesus. Nós precisamos confiar em Deus e reconhecer que Jesus é o Cristo, o prometido de Deus, que veio, encarnou, cumpriu as promessas, morreu pelos pecados, ressuscitou para a justificação, está sentado à destra de Deus, cumprindo todas as promessas que Ele fez e voltará para julgar vivos e mortos. Se nós cremos nisso, nós podemos ter esperança, porque nós podemos olhar para o futuro e que essa grande história agora é a nossa história e onde Jesus vai consumar essa história, esse é o nosso futuro. Novos céus e nova terra. E nós vemos isso se cumprindo quando Jesus, lá em Mateus 28, 18 a 20, fechando o livro de Mateus, traz a sua grande comissão. E os ecos do primeiro versículo de Mateus se encontram lá em Mateus 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é o filho de Davi, no trono eterno. Ele é o filho do homem que sobe aos céus, que Daniel profetizou. Versículo 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Olha o filho de Abraão trazendo bênção a todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo simboliza essa nova criação que Noé representou e essa nova criação que Jesus traz, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, quando Jesus trazer novos céus e nova terra. Amados, então, nesse primeiro versículo de Mateus, no Natal,
Nós temos a história do nascimento de Jesus, que cumpre a grande história da redenção. Nesse pequeno nascimento, Deus está cumprindo promessas milenares. E Deus, nesse Natal, faz um convite. Venha você também fazer parte da história da redenção, porque se você crê, essa história é a sua história, a história da sua ascendência, a história daqueles que creram antes de você. E você pode se juntar a essa história e essa grande comissão, vivendo e enxergando a sua vida nessa ótica. Não nas falsas histórias de uma vida sem propósito, de uma vida só para trabalhar, para ficar rico, de uma vida de ser alguém, ou da desesperança de não ser ninguém neste mundo. Mas Deus convida pecadores para fazer parte dessa história, com uma grande comissão, com um grande propósito e um grande futuro. Vem então, faça parte dessa história, confie em Jesus, que o futuro glorioso nos é prometido em Jesus Cristo, o novo Adão, o herdeiro de Abraão, o filho de Davi. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe!